Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Gestão Tri. Hoje nós temos a alegria de estar na companhia da Gladys Killing, ela que é uma grande arquiteta, sócia e faz parte do conselho familiar das Tintas Killing, é a presidente da holding familiar Killing Elos, dentre outras tantas demandas, responsabilidades, enfim. Estou ao lado da minha colega Rosane, da Green Mais. Então sejam todos muito bem-vindos. Glad, é um prazer estar contigo. Por favor, vamos dar um pontapé inicial nesse episódio. Contigo contando um pouquinho quem tu é, fala da tua trajetória profissional, enfim, sinta-se em casa. Bom, pessoal, muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada aqui com vocês, né? Acabei te conhecendo hoje, né, Júnior? Mas a gente tem já bastante relacionamento, né, lá na CI. Fico bem feliz porque eu estou me sentindo em casa. Bom, eu sou arquiteta, então, fiz 40 anos de profissão e trabalho muito na arquitetura, adoro a minha profissão. Tenho alguns prédios aqui na cidade, em outras cidades, né, que são obras do meu trabalho. E sigo trabalhando, quero trabalhar muito tempo com arquitetura. Tem um escritório muito bacana, que eu gosto muito. Esse bacana eu gosto muito, né? Traduzam nesse sentido, né? Eu tenho meu sócio, Michael Schaab, que é um arquiteto que eu admiro muito também. Que inclusive é nosso colega no comitê de serviço da CI. Galera da CI, espero que estejam nos assistindo em casa. Exatamente. Abraço pro Michael aí, né? Abraço, Michael. E eu, por agora, alguns anos, né? Nos últimos anos, dentro do meu escritório, eu venho fazendo a sucessão, né? Eu passei a direção do escritório para o Michael, né? E aí já é um ponto, assim, que eu comentar com vocês a relação do meu trabalho dentro da empresa, da Killing, com onde respinga, no bom sentido, para dentro do meu escritório. Eu trabalho atualmente como presidente da nossa holding. Fui por muitos anos conselheira da Killing, né? E vou falar hoje um pouquinho dessa, digamos assim, o que uma coisa interfere na outra, né? Que eu acho isso muito bacana. Eu acho que são poucos arquitetos que têm essa possibilidade de ter esses dois papéis, né? Então, para mim, super relevantes, ter esse papel de importância dentro da nossa empresa, né? E também dentro desse escritório de arquitetura que a gente, digamos, trata com tanto carinho, eu e meu sócio, né? Agora com a Francine também fazendo parte da equipe, e a Andressa. Então, a gente está sempre buscando gestão, né? Aprendendo, enfim. É isso, por enquanto, como apresentação, eu diria que é isso. Né? Esses dois papéis que eu exerço. Gladys, em relação ao teu escritório de arquitetura, o que tu pode comentar que foi assim, foram diferenciais dos teus trabalhos e que fez tu ser referência nesse segmento? Bom, a minha formação inicial era no escritório de Porto Alegre, Projetos, onde eu fazia parte, né, de uma equipe muito grande. Nós éramos, na época, o maior escritório de arquitetura de Porto Alegre. Era tudo uma gurizada muito corajosa, né? E a gente fazia muitos empreendimentos imobiliários e isso aí me deu uma formação muito legal em projeto de edificações. Principalmente, que é o meu grande diferencial, que são projetos compatibilizados. O que é isso, para quem não domina essa nomenclatura, né? São aqueles projetos que vão para a obra com todos os projetos complementares compatibilizados com a arquitetura. Isso dá, digamos assim, uma tranquilidade para o executor de não ter problemas e retrabalhos na obra. Então, essa sempre foi, digamos, uma marca registrada do meu trabalho. Quando eu vim para Novo Hamburgo, praticamente não tinha nenhum profissional que fazia esse trabalho compatibilizado. A outra coisa que sempre me diferenciou foi gostar muito de tecnologia, né? Eu fui muito cedo em Novo Hamburgo, junto com a minha colega Daniela, a gente colocou o CAD, que é, né, saímos do papel e do vegetal para o CAD. Isso foi muito, digamos assim, a gente foi muito precursor, né? Tanto que depois a Daniela passou a ensinar CAD para outros profissionais.
E agora, recentemente, com o Michael, né, a gente entrou em BIM, que é que é uma referência, né, de uma mudança, uma transformação muito grande da maneira de fazer projeto. Então, eu sempre gostei disso, né? Apesar de muitas vezes não encabeçar, eu não projeto em BIM, mas a minha equipe projeta em BIM. Então, a gente está sempre em busca de inovação, não só na forma de fazer arquitetura, mas também em gestão de escritório de arquitetura, que eu considero também extremamente importante. Perfeito, perfeito. Ainda de encontro à arquitetura, o que tu poderia dizer, né, para o arquiteto que daqui a pouco recém está entrando no mercado, quais os cuidados que ele pode ter, os pilares do negócio dele que ele tem que prestar atenção, porque a gente sabe que, por vezes, algumas universidades são carentes de olhar para essa questão administrativa. Quais são os toques que tu daria de bate-pronto assim, para quem está arrancando? Bom, com certeza, né, todos nós sabemos que as faculdades de arquitetura, eles ensinam a fazer projeto, mas eles não ensinam a gerir um escritório de arquitetura. Isso é uma grande falha, né, das nossas universidades. Isso aí é corriqueiro, né? Já foi na minha época, continua sendo. Nós não temos na faculdade de arquitetura uma cadeira para ensinar o arquiteto a ser arquiteto. Eu sempre gostei também de formar arquitetos, né? Ter estagiários no meu escritório, e buscar digamos assim, esse conhecimento a gente não só faz no nosso escritório, mas a gente fala muito sobre isso. Eu sempre gostei muito de aprender e de estudar. Então, o que eu considero importante, né, quando começar a abrir o seu escritório de arquitetura, vai estudar gestão. Eu acho extremamente importante. Nós temos muitas possibilidades de estudar gestão. O próprio GDE, né, que a CI proporciona, é um curso rápido, né, mas ele é muito elucidativo na questão de planejamento estratégico, na questão toda de estruturar um escritório de arquitetura, buscar uma parceria com uma boa empresa de contabilidade. Eu acho isso importante. A Rosane, né, ela faz esse trabalho. É muito importante. Nós temos que ter, digamos, pessoas que complementam a nossa formação, né? Nós não podemos pensar que a gente, vou fazer tudo sozinho. E pensar muito que é uma coisa que eu defendo demais, pensar em ética, né? Eu acho assim, isso não sai da faculdade de arquitetura, né? Os colegas pensando em ética. E eu acho isso extremamente importante também para que todo mundo pense o que é a ética na nossa profissão. Eu acho que quanto mais a gente quer se profissionalizar, no nosso escritório, a gente presta serviço para empresas, né? E nós temos que ter um escritório formal, a gente tem empresa. Porque a gente precisa passar nota, a gente precisa, né, ter uma atitude profissional dentro dos nossos contratos de prestação de serviço. E assim, não é mais possível aquele arquiteto informal, né? Até uns anos atrás, os arquitetos achavam que eu posso ter um escritório informal. Isso não é mais possível. A gente tem que trabalhar dentro das regras, né, de uma empresa, ter uma contabilidade certinha, separar os ganhos profissionais, separar a pessoa física da pessoa jurídica. O que tu ganha, né, de faturamento de um escritório tem que ser considerado faturamento e não os ganhos do arquiteto. Eu sempre digo e sempre falei isso, né? Os tempos das vacas gordas num escritório de arquitetura não é constante. Uhum. Então, tu tem que saber que tu tem que criar mecanismos de reserva financeira para os momentos que tu não está muito bem. Porque daí te dá tranquilidade para um momento que tu não tem trabalho, aproveitar para estudar, aproveitar para crescer, né? Isso é muito comum assim na nossa área, de tu ter um período que tu está lotado de trabalho, mas aí depois, quando tu não tem trabalho, tu também não tem dinheiro. De repente, até para viajar, até para fazer um período sabático, se for o caso, né? A importância para um arquiteto de viajar e estudar é super, né, necessária.
Então, eu sempre comento sobre isso. Cria um planejamento estratégico, cria um orçamento anual, faz uma estrutura de empresa que possa te dar tranquilidade para trabalhar durante todo o ano, durante vários anos, com uma reserva, com um controle. Gladys, eu quero dizer que é uma honra estar contigo, né? É um prazer estar aqui. Eu estou aqui me controlando, né? Para não falar tanto. Porque, de fato, assim, eu, num período da minha vida, eu conheci a Gladys Killing, né? A Gladys da Killing, né? Eu tive a oportunidade de conectar com a história da Killing durante a jornada, e depois, quando a gente entrar no tema governança, eu vou falar disso também. Mas eu já respeitava por ser da família Killing, que é uma família que eu tenho muito amor, né? Fico feliz. E hoje eu consigo ver mais a pessoa e a líder Gladys, né? Acho que eu tenho me aproximado e te ouvindo falar agora, né? E ver na tua fala, eu gostei muito de uma parte, não sei se vocês prestaram bem atenção, que a Gladys trouxe aqui, mas me impactou, que ela disse assim, ó, eu não projeto em BIM, mas a minha equipe projeta. Né? Eu acho que o bom líder é aquele que não está lá apagando incêndio, que não precisa estar lá todos os dias, não precisa estar com a mão na massa. Ele construiu e formou pessoas capazes de fazer isso por ele. A tua fala, ela está tão impregnada de liderança que acho que talvez até sem perceber, esse tipo de pérola sai, né? E antes de vir para cá hoje, eu atendi arquitetos, né? Que ainda estão no início da jornada. E uma das coisas que eu percebo na arquitetura e nos profissionais autônomos como um todo, né? É bem isso que tu traz, de que antigamente havia espaço para o amadorismo, né, para a ineficiência. Havia espaço, né? A gente podia até ter mais resultado, as empresas pagavam mais, a informação não estava aí, a concorrência não estava na porta. Hoje não, hoje tu tem que ser eficiente na entrega, mas tu também tem que saber administrar. Porque se tu não souber administrar, tu não vai conseguir ter bons resultados. E o mais legal é que muitos desconhecem, aí eu vou deixar esse recado aqui para quem não conhece ainda, que já tem modelos diferentes de atendimento para prestador de serviço. Na arquitetura hoje, por exemplo, existe o BPO financeiro, que eu e meu time da Green Mais também trabalhamos, que é uma forma em que o arquiteto ele não precisa cuidar do contas a pagar, do contas a receber, do fluxo de caixa, a gente faz por ele, né? Que é toda a terceirização do financeiro. Porque, às vezes, também, isso é muito comum nas empresas de serviço, a gente é bom em uma coisa. Exatamente. E o arquiteto é bom em quê? Em projetos. Ele tem que ser bom nisso, né? Nem a faculdade não vai preparar ele para ser um bom administrador. Isso. Então, se ele tiver, através do BPO, um parceiro que faça para ele todo o financeiro, agende os pagamentos, emita nota, emita boleto, entregue isso pronto, ele não precisar ter a figura do financeiro, ele tende a ter mais tempo para tocar o negócio dele. E tem um outro ponto que é legal aí, que eu tenho falado muito quando eu falo desse produto, que ainda é novo no Brasil, né? Essa história de terceirizar o financeiro é algo que tem 2 anos, né? Então não são todas as empresas. Nossa região tem poucas empresas ainda preparadas como a nossa para fazer isso. Mas uma das coisas que é importante na hora de terceirizar é que sabe qual é o defeito dos escritórios? Deve ter acontecido contigo, depois tu me disse que aconteceu. Tu coloca alguém para cuidar do financeiro, mas como na arquitetura é sazonal, né? A gente tem épocas com muito trabalho, a gente tem épocas com pouco. A pessoa que cuida do financeiro tem que entender de arquitetura. E aí tu desvirtua ele, né? O funcionário que está lá para cuidar do financeiro, era a primeira função dele, ele começa a cuidar de tudo, do cliente, do telefone, do projeto, do envio do e-mail, da proposta. E o cara que era para te ajudar no financeiro acaba não gostando de financeiro, porque ele acha mais divertido cuidar do projeto, né? Com certeza. E o escritório acaba sempre naquela ida e vinda do descontrole financeiro. Aconteceu isso contigo também? De ter pessoas contigo que se perderam nessa dinâmica do escritório? Com certeza. Assim, ó, a gente passa por várias fases. Imagina 40 anos, né, gente? É por isso que... Teve uma época que, quando eu tinha o escritório em Porto Alegre, nós tínhamos uma bela estrutura. Nós tínhamos faxineira, office boy, secretária, a gente tinha tudo. Os arquitetos ficavam só fazendo arquitetura, a gente não... Depois tu chega numa fase que tu é sozinha, então tu vira faxineira, mulher do cafezinho, né, office boy, tu vira tudo, né? Tu tem que te virar em todos os papéis. E quando eu comecei minha fase pessoal, né, Gladys Killing Arquitetura, eu vim para Novo Hamburgo e eu disse, a primeira coisa que eu vou precisar uma secretária, porque eu não sei datilografar. Na época tinha que bater as propostas, eu não sabia usar a máquina de escrever.
né? Além de um escritório, de um telefone e de uma prancheta, porque na época a gente fazia o desenho à mão, eu precisava de uma secretária para escrever, bater a máquina na época, né? Os contratos. Então, assim, ó, é exatamente o que tu está falando. A gente não tem habilidade. Nem de ensinar essa pessoa, né? Eu não tenho isso, não veio junto comigo, né? Então, a gente, na época, tinha que ter uma secretária. Hoje, quando tu me diz, eu posso terceirizar isso para um escritório especialista, é tudo que tem de maravilhoso, entendeu? Porque hoje a gente tá tudo tão facilitado que ter uma secretária hoje não faz muito sentido, né? Porque a gente está tudo no WhatsApp, até o telefone a gente usa pouco, né? A gente não vai mais a banco. Então, todas essas facilidades, fica realmente essa lacuna que é o que tu está nos trazendo. Com o BPO que a terceirização acaba cobrindo, né? E para que eu possa fazer só arquitetura, né? Que é o que eu gosto, exatamente. E tem um outro ponto que eu percebi nesse segmento aí para os arquitetos que nos escutam, espero que cheguem até eles, né? É que a arquitetura já não é mais do fixo, ela é do variável, né? Então, tu não tem mais profissionais dentro do escritório, tu trabalha com parceiros de negócio, onde tu terceiriza a execução do projeto, terceiriza, e muitos parceiros comerciais que trocam ideia com o arquiteto, com o cliente. Então, a importância de ter uma boa rede de relacionamento, de trabalhar as conexões de um jeito forte, e aquele custo que antes era fixo da estrutura da grande sala da secretária passou a ser variável, com certeza, porque se terceirizou tudo, pelo menos os que eu atendo estão agindo, e é o que a gente tem na gestão moderna, né, de que a ideia de que o custo fixo, ele engessa a empresa, né, ele impede a empresa de manter uma boa solidez financeira, né? Ainda mais quando se fala de serviço, né? Tu vê esse movimento na arquitetura do custo variável? Sim, sim, é extremamente importante. Eu vou te dizer assim, ó, não é fácil mudanças, né? Mas a gente precisa fazer, né? Por quê? Porque se a gente tem um conceito de um escritório aberto, a gente também pode entender que a nossa prestação de serviço, ela também não é limitada num espaço. Hoje, tu prestar serviço para escritórios internacionais, isso está sendo muito comum. Então, não é só uma questão de tu estruturar teu escritório, é tu mexer no teu mindset, né? Isso aí. Porque a tendência toda é essa. Não existe grandes escritórios hoje. É impossível ter grandes escritórios. Tu tem que ter parcerias. Nós, no escritório, a gente tem vários parceiros que a gente pode ampliar ou diminuir. Eu recebi eu sempre gostei de trabalhar com gente, né? Eu adoro equipe. Então, assim, ó, eu já prestei serviço para vários arquitetos, amigos meus, que não tinham, por exemplo, não tinham uma estrutura de escritório de arquitetura. Gladys, faz a proposta, apresenta, né? Porque eles não tinham estrutura, beleza? Vamos junto. Agora a gente tem outras coisas. Olha, o projeto é grande, não é a minha expertise. É importante tu manter o cliente. Aí tu cria uma equipe de confiança e vai tocando. Então, digamos assim, tirar a gestão e passar para um escritório especializado é mais um dos itens que a gente tem que aprender a fazer. Né? Que nem tu disse, é uma coisa muito nova, mas já existe. Né? Vamos ir atrás, vamos correr para esse novo momento. Eu acho que isso é o mais importante. Gladys, fico muito... Tô esse bate-papo lindo aqui, né? Pois é. Mas fiquei muito feliz por 2 pontos que tu trouxe aqui. A gente escuta muito lá fora de, mas lá é fácil, a Gladys tinha o dom de determinada coisa, não existe dom, né? Existe preparo. Então, tu citou ali a questão do GDE, e aí acabei encontrando uma colega tua lá, onde eu fiz o GDE em 2015, fica a dica aí para os empreendedores, vale muito fazer. E aí fui contar um pouquinho da experiência que eu tive e falar um pouquinho do planejamento que a gente passou até a partir de lá. E também aproveito um gancho para fazer uma outra propaganda gratuita aí sobre o Empretec. Foi um treinamento que eu fiz lá atrás e eu acho que tudo te causa desconforto, te faz crescer, né? Pensem que eu cheguei numa festa de amigos anos atrás
e tava vendendo desodorante e esmalte. Então pensei numa festinha, porque eu tinha uma semana para tocar aquele negócio. E, enfim, era para pensar no negócio como um todo em uma semana. Então foi uma experiência incrível. Então a questão do vai atrás no que tu não é bom, aprende, evolui e enfim. O outro critério que tu trouxe aqui que eu achei sensacional foi sobre as parcerias. Eu vejo muitos negócios lá fora que não creem em parceria. Acho que parceria é a troca de cliente, ponto final. Não, a troca de conhecimento é tão válida quanto. Me conta um pouquinho mais sobre essa questão de parceria que tu desenvolveu no teu negócio, por favor. Assim, ó, eu sempre digo assim, eu brinco assim, né, para os colegas, passou pelo meu escritório, é meu parceiro para a vida toda, né? Então, a gente tem muitos colegas que têm escritórios enxutos, né? Assim como nós. Nosso escritório tem 3 arquitetos, né? E mais uma pessoa que está entrando agora para nos auxiliar. E o que a gente faz? A gente conhece vários colegas arquitetos e esses colegas arquitetos a gente troca figurinha. Além desses parceiros, que a gente considera extremamente importante, nós temos os parceiros de projetos complementares, né? Projetos complementares, eles, digamos assim, como a palavra mesmo diz, ela complementa a arquitetura. Mas ele é extremamente importante para que a gente tenha um projeto de qualidade, né? Essa ideia de parceria, ela é, digamos assim... Para mim não é novo, porque eu sempre gostei disso, mas eu acho que Acho que tá em ti, né? Tá em mim, alguém que tem uma família grande, aprendeu... Daqui a pouco vamos entrar nisso. Aprendeu a compartilhar, então eu sempre preciso ter uma turma em volta, né? Então, assim, ó, a gente está sempre pronto para isso, né? Olha, eu tenho isso aqui, vamos lá. Eu tenho pessoas que me complementam em áreas que não são a nossa. Olha, ambiental, é o fulano, entendeu? A gente tem que ter uma grande equipe, né, de profissionais que são nossos parceiros, ou mesmo prestadores de serviço. De tudo, né? Eu tenho pintores que são quase família, entendeu? Eu tenho a chave da minha casa. Então, a gente tem muito isso, assim, de criar uma turma, sabe? Tipo assim, faz parte do nosso negócio. Eu gosto muito disso, assim. Confiança mútua, né? Eu acho que o que mais importante para criar parceria é o que nós chamamos de confiança mútua. Perfeito. Isso aí é essencial no nosso trabalho. E como isso é legal, né? Eu vejo tanta gente com dificuldade, às vezes, de analisar a concorrência, né? Eu vou olhar para minha concorrência, eu tenho vergonha de analisar, de olhar. Só que quando tu entende, para mim é muito fácil. Quando eu entendi o meu propósito como empresária, o porquê que eu existo, o que eu faço bem, né? À medida em que eu entendi isso, eu não tive mais concorrência. Não tive mais dificuldade em, tipo assim, o consultor financeiro que me segue. Tem vários alunos que eu formei na contabilidade, na gestão. Eu adoro ajudar eles, porque às vezes é ele que vai me indicar. Né? E tu não sabe, tu não ajuda porque vai gerar negócio. Tu sabe que se tu ajudar vai gerar negócio. Claro. Né? É uma questão de confiar no seu propósito, né? E acho que trazer essa clareza, né, Gladys? Acho que trazer para as pessoas de que não importa qual é o teu setor, mas tu tem que te dar bem com o teu ecossistema, né? Com a tua cadeia de valor. Isso é fundamental para crescer. Né? E Gladys, eu queria dizer, nós falando de compartilhar, de 9 irmãos, né? Para quem não sabe aqui, eu sou uma pessoa que a minha primeira escola foi a Tintas Killing, tá? Eu fiquei 8 anos lá. Então o coraçãozinho aquece, né? Pelo nome da família, viu o seu Celestino caminhando nos corredores, né? Tive a oportunidade de conhecê-lo. Também a Branca, que estava na diretoria na época do marketing, trabalhei na controladoria. E aprendi gestão lá, né? E hoje muitas das coisas, às vezes o pessoal até... tem pessoas que a gente está desenvolvendo agora uma parte que é o jeito Roma de ser, que é uma das minhas empresas, né? E muito do jeito que eu tenho dentro da minha empresa se deve a essa primeira escola, né? O carinho que eu tenho pela Killing é porque eu tive a oportunidade, que eu sei que nem muita gente tem, de trabalhar numa empresa que tinha uma característica familiar, né? E aí eu sei que muita gente se confunde. Né, de uma empresa, quando eu falo ter uma característica familiar, quer dizer que a empresa não perdeu a essência de família, que é do acolher, do carinho, do sorriso, né, no rosto, de cuidar das pessoas,
mas que se profissionalizou. Então, 90% das empresas no Brasil são familiares, né? Isso quer dizer que não tem como não ter contato com a empresa familiar. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma empresa familiar, começar nela, né? E eu tenho marcas, eu digo, né? A nossa história, a gente tem carimbos, estampas que nos acompanham, e muito da forma que eu cuido dos meus colaboradores tem a ver com a Killing, né? Então, já quero deixar aqui, né, essa gratidão aí, porque eu tive essa sorte. E uma família de 9 irmãos, né? Como que o seu Celestino, que teve essa... E a mãe, né? Tiveram essa audácia, né? De ter uma empresa familiar com tantos filhos num segmento que não é muito simples, né? A gente está falando de industrializar a tinta, que começou lá, né? Que tem várias... A tinta, ela tem muitas variações, ela tem característica de indústria, ela é química, né? Uma indústria química. Então, como que veio essa coisa da família? Como é que tu te sentiu sendo parte dessa história da Killing, para a gente entrar na segunda parte aí do nosso episódio? Bom, eu vou dizer para vocês assim que eu tenho muito orgulho da minha história e da família que a gente tem, né? Meus pais, assim, eu tenho um imenso carinho, assim como todos meus irmãos, meus sobrinhos, meu filho, nós temos imenso carinho e respeito pelos nossos pais, né? A dona Herta, que foi uma grande acolhedora, né? Ela foi extremamente responsável pela nossa união. E o Celestino, que era um empreendedor nato, ele foi responsável pela esse olhar voa, né? Uhum. Esse final de semana eu até estava com as minhas irmãs e uma delas estava contando que com 15 anos ela fez uma excursão de 2 meses pelo Rio Grande do Sul com um coral que na época existia, né? Que era bem famoso, era um grupo internacional. E eu disse, poxa vida, mas você tinha 15 anos e a tua mãe e teu pai te deixaram viajar, ficar 2 meses fora. E isso na década de 70, né? Então, imagina assim... A mentalidade, né? Meus pais, assim, uma das coisas que eles tinham... Eu era muito forte lá em casa, assim, ó, eu confio. Provavelmente porque eles não iam cuidar de todo mundo, entendeu? Era uma obrigação confiar. E tem muitas características de uma família grande que talvez quem é de uma família pequena não saiba, mas assim, ó, não existe possibilidade de sobrevivência numa família grande se a gente não aprender a ceder, se a gente não aprender a compartilhar. Numa família grande, a roupa que era de um passou para o outro, né? Compartilhar é sentar numa mesa e não pegar o primeiro pedaço, tu tem que dividir, tu tem que saber que todo mundo tem que comer. E então, assim, ó, tu tem que dormir em beliche no quarto com os teus irmãos, né? Dificilmente uma família do tamanho da nossa tinha, né? Tem quarto que ter beliche, e cama para todo quarto mundo, e né? cama para todo mundo. Separado. Tu tem que cuidar dos teus irmãos mais novos, né? É só assim que a gente funciona. Eu cuidei muito do Milton, do Paulo André e da Márcia, que são meus 3 irmãos menores. Então, a gente aprende determinadas coisas na marra, né? E muitas pessoas se impressionam como uma família tão grande consegue manter essa harmonia. É uma questão para nós de sobrevivência. Nós agradecemos muito, muito, muito nossos pais por isso. E a outra característica também, que é muito forte na nossa família, é que uma família grande sempre tem lugar para mais um. Então, assim, ó, todos os nossos amigos podiam entrar lá em casa, não existia chave, todos os nossos primos gostavam de ir para lá, porque a minha mãe não ficava enchendo o saco, que tinha que arrumar cama, que tinha que não sei o quê. E eles eram muito cobrados dentro de casa, né? Porque eram filhos de famílias menores. E lá em casa tudo podia. Então, assim, era muito fácil. Então, a gente estava sempre, a mesa lá de casa comia padre, comia primo, comia os funcionários da empresa. Então, assim, sempre foi assim, uma família muito aberta a quem quer que seja, entende? Nós não vivemos uma família assim muito cheia de regras, muitos nãos. A gente viveu com muito mais sims do que não. E isso provavelmente tu deve ter percebido, porque todas as pessoas que passam pela Killing se sentem muito acolhidos. E nós ficam sabemos, anos, né? E nós sabemos que isso é a marca registrada do seu Celestino, a dona Herta. E todos nós temos isso de alguma forma, né?
A gente não tem muitos senões com as pessoas, né? A gente não teve muito preconceito, a gente nunca teve racismo, a gente nunca teve olhar de cima para baixo, né? Isso é uma característica muito forte, como meus pais começaram a vida muito pobres, né? Vieram de famílias estruturadas, mas sem condições de dar. A minha mãe disse que a única coisa que ela recebeu de herança foi uma máquina de costura, meu pai não recebeu nada. Então, os dois começaram a montar toda essa história juntos. Então, a gente sempre se acostumou a ter pouco, né? Pouco, mas legal. Cuidar disso. Não olhar para isso como pouco. A gente não sabia que era pouco, entendeu? Porque eles nunca enfatizaram isso. Eles nunca enfatizaram, eles enfatizaram a união. Uma coisa que eu vi em ti, né? A primeira vez que a gente se aproximou ali, logo que eu entrei na CI, que eu via muito no Celestino, é que o Celestino passava no corredor da empresa e ele sorria e cumprimentava todo mundo, né? E quando eu cheguei na CI e vi a Gladys, né? Eu conhecia a Gladys Killing lá da empresa, que não tinha um contato próximo, porque a tua figura era mais de conselho também na época. Sim. Já, né? E quando eu te vi na CI, tu veio, sorriu e me cumprimentou. E aí eu tive muito próximo a imagem do teu pai, sim, né, que fez isso. E isso é legado, né? Às vezes as pessoas estão tão preocupadas em preservar o dinheiro, e eu costumo dizer que não é sobre o dinheiro, né? Não. É sobre o que a gente consegue fazer com o dinheiro, né? E sustentar um legado, manter uma família sólida e firme. Claro que o dinheiro ajuda, que ele é uma das forças, mas se a gente não tem um bom mindset, se a gente não tem uma boa capacidade de compartilhar, de dividir, de respeitar os interesses de todo mundo, o dinheiro é insuficiente, ele nunca chega. Certeza. Por isso que a gente vê a diferença entre famílias que se ganham, quanto mais ganham, mais gastam, eu costumo dizer, né, e acabam afundando rapidamente, e famílias que conseguem manter e sustentar esse legado. E aí me fala da governança, né, porque existe, acho que muita gente que nos escuta aqui tem talvez até esse preconceito, né? De, tipo, como é que eu vou implantar um sistema de governança? Como é que eu vou fazer? Se são 9 no teu caso, isso me admira muito, né? Nós estamos falando aqui de 9 irmãos, como vai ter um que vai tocar a empresa, né? Sim. Como é que eu vou fazer dentro do meu negócio para não brigar com os meus irmãos pela própria empresa, que acaba virando virou um filho do pai, né? Virou mais um dos irmãos, né? E esse legado ajudar a família a se estruturar e tal. E tem muita gente que tem preconceito quanto a isso, né? Pensa que tem a questão da figura da ambição, que é muito presente no ser humano. Tem a figura da falta de cada filho, né? Cada pessoa tem a sua própria história, a sua própria jornada, e nem todos querem sentar na cadeira do presidente e tá tudo bem. Como é que foi para ti isso, né? Não chegou a ter uma posição atuante dentro da empresa? Como é que foi a tua história dentro da Killing? Conta para nós. A gente, assim, para mim, a tomada de consciência de que mesmo eu sendo uma profissional, eu precisaria cuidar do legado dos meus pais, ele digamos assim, ele deu um estalo, mais ou menos quando eu tinha uns 30 e poucos anos. Porque eu sempre achei, não, a empresa é do meu pai, meus irmãos que estão lá dentro que vão tocar. Eu sou arquiteta. E eu vou ser arquiteta. E isso era, digamos assim, era uma coisa para mim tranquila, né? A minha vida, eu vou ser arquiteta, meus irmãos que estão também, né, nunca trabalharam, a Agnes, eu vou ser artista plástico, o Paulo André, vou ser engenheiro florestal, e assim todo mundo tocando a vida, não existia isso. A partir de um momento, né, que foi um marco, digamos, da tomada de consciência, a gente começou a ver que não, a gente precisa cuidar, né? Tem muita gente que fala assim, um herdeiro como uma coisa que tu ganha alguma coisa. Não, o herdeiro tem uma responsabilidade. Tu mesmo disseste, é um filho. É o 10º filho do meu pai. Ou o primeiro. Exatamente. Depende do ponto de vista. Depende do ponto, com certeza. É o filho mais velho, né? Com certeza. Então, assim, a gente tem que olhar com este foco, né? A empresa é uma responsabilidade nossa. A empresa não é um presente, simplesmente como uma coisa. Se eu cuidar bem, eu vou ter um presente, mas se eu cuidar mal, eu vou ter um baita pepino. Quem tem empresa sabe, né? Eu não quero herdar, e eu não quero deixar para o meu filho contas a pagar, problemas na justiça.
Então, o que acontece? Quando a gente tomou essa consciência, nós fomos em busca de governança, de profissionais especializados em governança. Eu nunca tinha ouvido falar de governança, mas nós fomos em busca disso, vamos aprender. E a coisa mais legal disso, que eu acho assim, uma dádiva, é que a gente começou isso com meus pais vivos. Grande presente. A gente não esperou o pai morrer ou a mãe morrer, nós começamos antes o processo de governança. E com essa, digamos, com essa consultoria, nós construímos nosso acordo de acionistas, nós definimos os papéis, nós separamos, que é uma das coisas mais importantes, a gente separou a empresa da sociedade, da família. Esses 3 círculos, eles são fundamentais para que a gente mantenha a governança. É o primeiro passo, é diferenciar. A minha família, eu sempre digo, minha família está em torno de 60 pessoas, né? Essa parte que hoje eu cuido, digamos, né? Como presidente da Kelos, eu cuido da sociedade e da família. A sociedade, nós somos 9 sócios e 18 herdeiros. Na sociedade não entram os cônjuges, né? Entram só os sócios e seus herdeiros. A 3ª geração são 18 e a 4ª ainda está em formação. A empresa, quem está lá dentro é o CEO, que é o Milton, e 2 representantes da holding no conselho, 2 conselheiros familiares. São eles responsáveis pela gestão, para a empresa, né? Para nos apresentar os resultados, para tocar uma empresa saudável, né? Então, assim, ó, são papéis muito bem definidos. As pessoas acham que eu falo tanto da Killing, as pessoas acham que eu trabalho na Killing. Não, eu não trabalho na Killing. Fisicamente. Eu trabalho para a Killing. Eu cuido para que a saúde da família, tanto física como emocional e financeira, esteja bem. Para que a gente não atrapalhe quem está lá na gestão. Né? E isso é muito importante. Eu tenho que saber se está todo mundo feliz. Né? Estava te falando, né, Rosane, quando entrou a pandemia, eu fui ligar para cada um, como é que tu tá? Como é que tá teu negócio? Porque muita gente teve dificuldade. Então, a gente tem que cuidar de todos, para que todos nós, quanto mais estivermos bem, satisfeitos e felizes, mais a gente ajuda a empresa. Então, assim, há pouco eu falei dos valores que nós aprendemos. Os valores são essenciais, mas a organização, ela não pode, não é porque a empresa é familiar e que ela não tem que se profissionalizar. Eu tive, só fazer um comentário, que dentro do meu MBA, que eu fiz de finanças e governança, lá pela Santos, uma professora disse, não, mas é uma empresa familiar. Usando o termo empresa familiar como uma empresa usando pejorativamente como uma empresa desorganizada. Vocês imaginam como eu montei num porco, né? Imagino, como com assim? razão. Como assim? Entendeu? Eu tenho uma empresa familiar extremamente organizada. Isso aí. Né? Eu tenho orgulho disso, eu cuido disso diariamente. Não me chamo uma empresa familiar. São fatores diferentes, e se usa muito ainda, né? O termo empresa familiar, falando como se fosse uma empresa... Fosse ruim, né? Como se fosse ruim. Não, uma empresa familiar é excelente. Só que a gente tem que botar ordem na casa, né? E eu acho que isso tem a ver com de novo, nós temos 90% do país de empresas familiares. Se elas são desorganizadas, como que ela mantém essa máquina chamada Brasil, né? Exatamente. E a gente, além de ter 90% das empresas, para quem não sabe, como familiares, grande parte do nosso volume de empresas é micro e pequenos negócios. Então, se o que organiza a empresa familiar é a governança e a gestão, e se o micro e pequeno é a maioria, eu tenho que também falar de governança e gestão para o pequeno. Com certeza. E aí que muita gente erra, porque muita gente pensa que profissionalizar uma empresa é colocar um profissional na cadeira do dono. Não é. É preparar o dono para fazer uma gestão mais profissional. É preparar os donos, a família, os interessados no negócio. E a gente vê como a gente ainda é pobre em educação sobre gestão, né? Porque imagina uma professora chegar ao ponto de dizer isso, né? Absurdo. Então, no Brasil, a gente tem que ter muito filtro seletivo do que a gente escuta. E a gente tem que cuidar que governança é para todos. É para todos aqueles que querem mudar o processo. Só que governança não acontece da noite para o dia.
governança é um processo que exige pessoas, né? Com certeza. Se eu não trabalho, e aí me assusta um pouco, porque eu vejo muita consultoria, Gladys, fazendo governança e achando que é ir lá implantar um orçamento, implantar um conselho de administração, a goela abaixo. Às vezes a empresa não está madura para um conselho. Eu tenho que respeitar isso e eu tenho que primeiro cuidar da relação entre os irmãos, da relação pai e filho, da matriz de responsabilidade. Eu costumo começar, às vezes, nem chamando de governança. Porque parece que vem tanta parafernália da literatura da grande empresa junto que assusta o pequeno. Então, a governança é para todos e ela é um processo. E esse processo, em algumas empresas, vai ser mais rápido, em outras vai ser mais demorado, em algumas os herdeiros vão tomar consciência mais rápida e outros herdeiros vão demorar mais. Em alguns vão ter condição de ser presidente, outras não, e tá tudo bem. Né? Uma empresa ela é um organismo vivo e ela tem um tempo de maturidade para gestão, né? E nós estamos falando de pessoas, né? Quando a gente fala de gestão, a gente fala de pessoas. E esse processo dentro daquilo em que tu participou, até chegar à figura de ter um conselho, demorou muitos anos. Quanto tempo levou? E não acabou, pelo que eu entendi, né? A governança, pelo que eu entendi, não acaba nunca, né? Não acaba nunca. Assim, ó, digamos assim, o marco da governança para nós, eu acho que para a maioria, que a gente considera como um marco, foi a nossa assinatura do acordo. Quando a gente assinou o acordo e os meus pais, por livre e espontânea vontade, e de uma forma muito legal, doaram os bens todos para nós nos tornamos sócios em partes iguais, né? Diferenciando, então, quem trabalha na Killing ganha mais. Não. Ganha pro labore. Ganha para trabalhar na Killing. Mas como sócio, ele tem a mesma... O Milton tem a mesma quantidade de ações que eu. Meus pais dividiram igualmente. Com usufruto, na época, né, que nós ficamos 14 anos sócios de uma forma igualitária, e com uma premissa básica que é não briguem. Cada vez que levantava um pouco a coisa, olha aqui, ó, o que a gente combinou com os nossos pais? Não briguem. Né? Não transformem a empresa numa coisa maior do que a nossa família. Né? Eu acho que assim, ó, essa coisa é extremamente importante. Então, muito. Nós sempre respeitamos o fundador, nós sempre respeitamos a figura, né, do meu pai como fundador, da minha mãe como essa pessoa agregadora que ela foi para a nossa família, a importância dos dois na nossa formação, e sempre levamos adiante os valores. Mas o que é importante, né? Quer dizer, cada geração que entra, ela tem que se adequar ao novo momento. Então, a gente começa a ensinar, e aqui a gente está falando também, né, de uma empresa familiar, a N Ramos, é assim, ó, valorizar o papel do fundador, mas importante. Mostrar para o fundador que fazer igual a ele não sobrevive. Isso, esse exemplo, numa palestra, o rapaz disse, meu pai não deixa eu fazer as coisas. Talvez porque tu não está falando direito com ele, porque o teu pai, se abrir uma empresa, ele é um empreendedor, e o empreendedor é um cara à frente do seu tempo. Ele vai gostar se tu mostrar que tu tem boas intenções, que tu está trazendo inovação, ele é o primeiro a te aplaudir, porque é isso que ele fez. Então, assim, é muito mais, né, Rosane, é muito mais ajustar a comunicação. É muito sobre pessoas. Né? É muito sobre pessoas. Ajustar a comunicação para que todos se valorizem, né? Sabe o que me deixa mais triste? É que tem gente que ainda acredita que empresa é produto. Pois é. Né? Tem gente que ainda pensa que empresa é produto. É pessoas do início ao fim, da sociedade, do processo. É pessoas o tempo todo. Gladys, eu queria trazer um ponto, assim, que é uma coisa que eu vejo, que a gente implanta e que eu vejo na prática, que é interessante se pensar. 2, aliás, tá? O primeiro é que, para mim, governança começa de cima para baixo, eu costumo dizer, né? Começa do combinado entre a família, a presidência, os sócios, para depois repassar para baixo, vamos dizer assim, no nível hierárquico da estrutura. Tem muita gente que começa a implantar um processo de profissionalização e governança e pensa que organizando o processinho, eu digo, né? O processo do dia a dia das pessoas vai conseguir melhorar, não vai.
Porque se os donos, se os herdeiros, se a família não tiver alinhado no conceito de crescimento, de prosperidade, de evolução, não tem como alinhar o restante. E aí, para mim, a grande figura, e tu trouxe esse marco, isso valida muito o que eu faço na prática, é o acordo de sócios ou de acionistas, né? Que a gente simplifica para o pequeno, não importa se tu tem um sócio, se tu tem 5, se é teus irmãos, ou no meu caso, que é uma empresa que eu fundei com 2 amigos, né? O que interessa é que se tu sentar com alguém para fazer de negócios, tu tem que escrever o teu combinado e tu tem que registrar. Com certeza. Porque, gente, olha só, não adianta a gente, no dia a dia, né, a gente entra para dentro do liquidificador, tem muito para fazer. E se não ficar claro quem cuida de vendas, quem cuida de marketing, quem cuida de produção, qual é a responsabilidade de cada um no negócio, é muito fácil perder dinheiro. É muito fácil fazer bobagem. Então, para mim, o primeiro passo é a matriz de responsabilidade e o acordo de sócios, que eu entendo que funciona para qualquer porte. Nós não estamos aqui falando de grande empresa, qualquer tipo de sociedade. Se nascer com isso, melhor. Porque vai ter menos dificuldade lá na frente. Esse é o ponto 1. E o ponto 2 é que patrimônio, renda, família e empresa estão juntos. Não tem como tu estabelecer um processo de governança sem olhar para o bolso do sócio. Tá? Então, tem muita gente que ainda está perdendo tempo, não sabe o que é prolabore, o que é lucro, qual é a diferença, né? Não tem como tu implantar um processo de governança sem tu pensar na figura de uma holding, na minha opinião, né? Sim. Sem tu pensar na ideia de separar o que é patrimônio da família do que é patrimônio da empresa. E aí eu vejo gente cometendo muito erro, porque mistura tudo, e aí o patrimônio está em risco, né? Atendo muita empresa aqui, muita indústria que tem a transportadora, por exemplo, e tem a atividade dela. Tá tudo misturado, às vezes o próprio caminhão tá dentro da operação. Gente, tem modelos societários hoje que ajudam a minimizar o risco e ainda remunerar melhor os sócios, a família e tudo mais. Então, governança é olhar para a propriedade, para a família, né? E olhar para o patrimônio também, né? Olhar para o patrimônio da família, não só da empresa, do jeito certo. Então, essa figura fala um pouquinho do eixo dos 3 círculos, né? Que é a base da governança e como é que tu trabalhou com isso, porque tu tá lá no conselho da família, né? Tu tá lá cuidando de um dos eixos da governança, que é a família. Como é que ficou os demais eixos? Só para as pessoas também, entender. Isso que tu falaste, eu acho muito importante, né? O sócio, no meu caso, eu recebo dividendos se a Killing for bem. Eu não tenho nenhum ganho da empresa se a empresa não for bem. Ela não é banco, né? Ela não é banco, né? Eu fico olhando os dados, né? Mês a mês, nós recebemos mês a mês Informação financeira. A informação financeira e trimestralmente a gente tem uma reunião presencial com o conselho, onde o conselho nos dá todas as, né, o release de como é que está a empresa. Fora isso, nós também temos, que é importante, se a empresa tiver um investimento a fazer, nós somos chamados a aprovar. Então, assim, nós não temos nada da Killing sem os dividendos, tá? Não tem carro da empresa, não tem levar, fazer carona, não existe isso. É extremamente importante. Poucas empresas conseguem chegar nesse ponto de separar tanto. Então, com 9 irmãos, então? 9 irmãos. Não, e assim, eu entro na Killing só porque quando eu tiver uma reunião programada. Tem um ritual que se respeita, né? Eu não posso entrar na empresa e falar... tem várias coisas. Meter o bedelho. Não posso meter o bedelho. Existe um processo. O Milton, que trabalha na empresa, além dos dividendos que ele recebe, ele ganha prolabore porque ele é CEO. Assim como os conselheiros ganham prolabore porque são CEOs. Estão no conselho. São conselheiros da empresa. Então, primeira coisa do acordo, da divisão dos papéis, é exatamente saber disso. O meu núcleo familiar, né, que eu tenho um filho só, os meus dividendos são para o meu núcleo familiar, para preparar meu filho, para ter uma vida, para cuidar do meu futuro, que é extremamente importante. A gente está muito focado em pensar como nós vamos fazer o futuro, ter a nossa holding familiar,
Então, assim, ó, a gente tem que estruturar o sócio e a família para que ela seja, dentro do seu núcleo familiar, próspera. A gente controla isso. E reduzir o conflito com isso. E redução de conflitos é extremamente importante, né? Se a gente tiver um episódio de família que requer um cuidado além do núcleo familiar, isso acontece. Eu tenho um problema de uma cirurgia ou de alguma situação, né? Um exemplo, eu tive um sobrinho há uns anos atrás que a esposa faleceu tragicamente. A Quelos assumiu todos esses gastos que a gente teve. Então, a gente tem uma verba para situações especiais para que a família se sinta acolhida, né? Então, esse tipo de coisa é o meu cuidado. Eu tenho que... E a outra é preparação para todos para entender esse processo, né? E a gente tem que prestar atenção. E o que é mais legal, assim, que eu digo, é que a Killing, os funcionários da empresa hoje, se sentem seguros, porque a gente tem governança. A governança implantada na empresa, ela é valor agregado para os bancos, para os fornecedores, para os clientes. É valor agregado. Hoje a Killing é uma empresa respeitada nacionalmente e internacionalmente porque ela tem governança. E por que todos esses stakeholders por que todos esses interessados no negócio validam um processo de governança, né? Porque quando há governança, há credibilidade. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que dizer. Quando vocês organizam a empresa de vocês, né? Quando vocês se preocupam em melhorar, e é um processo, e pode levar tempo. Vocês, de certa forma, é isso que faz com que a foto fique mais bonita da empresa, é isso que faz com que as pessoas queiram se conectar. Eu, por exemplo, hoje, porque eu trabalhei na Killing, vi esse processo acontecendo, se algum dia eu tiver que tipo assim, trabalhar ou fazer algo pela Killing, eu vou fazer de maior boa vontade. Então, eu vou querer me conectar com uma marca dessas, né? Então, acho que isso que é importante. Júnior, nós estamos indo para o final aí, encerrando, né? As mulheres assumiram aqui. Não, para ficar bem claro, as grandes mestras aqui em governança são as duas. Eu vim aqui no papel de assistir e aprender com elas e me sinto lisonjeado por isso. Mas infelizmente o nosso tempo acabou. Foi um prazer gigante estar na tua companhia. Tá tão bom, podemos passar o resto. A gente vai voltar, tem muito assunto que ficou pra trás aí. Sabe uma palestra da Gladys no futuro, né? Exatamente. Disponível. Mas vamos fazer mais um episódio contigo com certeza. Muito obrigado pela tua disposição, pelo compartilhar. E a gente volta aqui com certeza. Vamos pedir pra ela deixar um recadinho final pra galera? Por favor, sinta-se à vontade. Olha, bom, eu acho assim, ó, falando aqui tanto para os pequenos, né, quanto para os grandes, eu até queria comentar que esse tempo eu dei uma palestra sobre governança para as startups. Ah, que legal. Qualquer tamanho de empresa que pode implantar governança, tá? Por isso que eu falei assim, ó, dentro do meu escritório nós temos governança, né? Eu trago as minhas experiências dentro da Killing para dentro do nosso escritório, que essa coisa de definição de papéis é muito importante. Fundamental. Né? Pensar em sucessão com antecedência, né? Prestar atenção nesse aspecto de valores. Eu acho que é muito importante, né? Uma empresa não que nem tu falaste, não são processos, empresas são pessoas. Então, assim, ó, cuidar muito desse aspecto, né? Valores. Então é isso, eu estou disponível para falar sobre esse assunto, eu sou apaixonada por isso, né? Governança também é planejamento, assim como é arquitetura, então elas se casam, por incrível que pareça, se fundem, né? O meu papel de arquiteta com o meu papel hoje dentro da governança e da sucessão são elementos muito parecidos, são processos muito parecidos, né? Que é tu transformar digamos assim, fazer uma boa arquitetura é tornar um processo execuível da melhor maneira possível. Então, para mim, é muito fácil entender governança, porque eu gosto de processos e de organização. Na verdade, para mim, a governança é o processo de organização. É arrumar o armário, limpar a gaveta, tirar os esqueletos. É um processo. Né? Muito obrigada, adorei estar aqui. Passou voando, agradece, né? Exatamente. Gladys, onde é que o rápido. pessoal te acha? Quem quiser se conectar contigo, onde eles te encontram? Eu tenho o meu WhatsApp, tranquilo, 991 15 5353.
Eu tenho meu e-mail, gladys@estudiog3.com.br. Estúdio G3 é o nome do nosso escritório. E me acham na CI, me acham em qualquer Que lugar. legal. Eu tô sempre... Que legal. Tô por aí, sou uma pessoa pública. Quem tiver alguma pergunta para Gladys, pode colocar aqui também no Gestão Tri, tá, pessoal? Coloca aqui embaixo nos comentários ou compartilha aí com um de nós que a gente repassa, né, Gladys? Com certeza. Agradecer a tua participação também, dizer que é uma honra te ter aqui. Esperei muito por esse episódio, né? Coloquei o nome dela lá. Eu que adorei. E para quem está aí com o processo de governança que quer organizar a sua empresa, nós e o time da Green Mais estamos à disposição para ajudar, tanto nessa parte de elaborar a matriz de responsabilidades, como também em trabalhar o processo financeiro, porque como a Gladys falou, a gente precisa começar arrumando a casa, né? Para poder depois trabalhar esses grandes pilares da governança. Vocês me encontram no @GreenMaisOficial no Instagram e também no @Rosane Finanças, além aqui do canal de Gestão Tri. Também podem ficar à vontade aí para sugerir nomes, mandar comentário, perguntinha que a gente adora responder. E só para complementar, Júnior Dani Ramos Mudanças, contratei a Rosane aqui, ó, para me ajudar aí, no plano ó, de sucessão e vamos lá. governança. Então, a mulher é fera, podem contatar que vale a pena, beleza? Satisfação estar com vocês, espero que vocês gostem, curtam, comentem e vamos para a próxima. Um Até abração. mais, pessoal. Tchau, tchau.